Esqueça o conteúdo se for capaz. Você não vai conseguir esquecer o conteúdo. Hoje, na letra de Marília Mendonça, com Maiara e Maraísa, Esqueça-me se for capaz, a gente vai estudar orações reduzidas, que eu sei que você tem muita dúvida, vai estudar colocação pronominal. Já responde aí pra mim de cara nos comentários, será que Esqueça-me se for capaz tá certa a colocação pronominal nesse título ou não tá certa? Vai aprender isso agora. E também um conteúdo muito difícil que a galera tem bastante dificuldade, que é regência do pronome relativo, campeão, conteúdo campeão de cobrança nos vestibulares pelo Brasil afora. Você vai aprender agora, enquanto curte uma sonzeira, e eu vou aqui, né? No já que devolveu minhas roupas. Nessa aula a gente vai trabalhar conteúdos tão diferentes que eu tava pensando aqui a ordem que eu ia dar eles pra você, e eu resolvi começar do mais difícil pro mais fácil, tá? Então você fica bem concentrado, principalmente no início dessa aula, depois eu prometo que eu pego mais leve. É que tem um início de conteúdo aqui que é muito importante você aprender. Na letra, na segunda estrofe, quando ela diz: tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Essa frase tem um erro de norma culta, e não é o pra, tá? Eu sei que o pra tem que ser para. Indo para lugares que não ia comigo. Mas não é esse erro que eu quero falar agora. Se a frase fosse indo para lugares que não ia comigo, também tem um erro de norma culta e eu quero saber se você percebe esse erro, né? Ah, professor, é o verbo ia. Não, o verbo ia tá no pretérito imperfeito. O sentido da frase é indo para lugares que você não costumava ir comigo no passado. Tá totalmente correto. Não é isso. O erro está na regência do pronome relativo. Sabe como é que seria a frase correta pela norma culta? Indo para lugares a que não ia comigo. Poderia ser também indo para lugares aos quais você não ia comigo. Nossa, professor, eu jamais ia perceber um erro como esse. Eu sei. É que quando você tiver um pronome relativo numa frase como essa, indo para lugares que não ia comigo, pronome relativo é aquele termo que você troca por os quais, as quais, ou então o qual, a qual. No caso, como é lugares, é o lugares os quais. Você tem que cuidar a regência do verbo que vem depois desse pronome relativo, que no caso é o verbo ia. Ia é do verbo ir. Qual é a regência adequada para o verbo ir? Essa eu sei que você sabe. Quem vai, de acordo com a norma culta, vai a algum lugar. Cuidado para não fazer quem vai em algum lugar, porque esse é o jeito que a gente usa no dia a dia. Ah, eu vou ali no bar, na padaria, pegar um troço. Em que lugar você vai? Mas o correto é vou à padaria, vou ao bar. Então, a preposição correta para o verbo ir é a preposição a. Quando você tiver uma oração adjetiva introduzida por pronome relativo, tem que ter essa mesma preposição antes. É mais ou menos assim que a gente aprende, ó. Quando você fala, o lugar que eu mais gosto é a minha casa. Você não pode falar o lugar que eu mais gosto, porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então é o lugar de que eu mais gosto, ou o lugar do qual eu mais gosto. Nossa, o professor que eu mais confio é o Lauro. Não, não é. Professor, é sim. Nossa, eu confio muito na sua aula. Não. O professor em que eu mais confio é o Lauro. O professor no qual eu mais confio é o Lauro. Tem um pronome relativo. E esse pronome relativo tem que vir com a preposição adequada antes dele. Então, na frase, indo para lugares que não ia comigo, quem vai a algum lugar. Então, é indo para lugares a que você não ia comigo. Ou indo a lugares aos quais você não ia comigo. Uma questão de prova que fosse muito inteligente, poderia colocar aqui: a frase na letra de Marília Mendonça está errada e para ser correta de acordo com a norma culta deveria ser. E eles colocariam na letra A, indo para lugares aos quais não ia comigo, que é a correta. Ele com certeza colocaria alguma com a preposição em. Indo a lugares em que não ia comigo, ou nos quais não ia comigo. Cuidado, quem não vai em, vai a algum lugar. Então a resposta certa seria a que ou aos quais. Fica ligado nisso, porque regência de pronome relativo cai em muito vestibular por aí afora no Brasil. Mas tudo bem, nem só de conteúdo difícil vive aqui, vamos tentar um pouquinho mais fácil, e depois eu vou facilitando mais. Mais pra sequência, lá no final do refrão, ela diz assim: pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Eu adoro esse verso pela sonoridade dele, né? Pode namorar e postar pra tentar. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Esse para tentar é uma oração. Para tentar tirar minha paz é uma oração. Você pode namorar é uma oração e postar é outra oração. Para tentar tirar minha paz é outra oração.
Mas você percebeu que é uma oração reduzida? Ah, professor, o senhor falou que ia ficar mais fácil. Não vai ficar, eu prometo que vai ficar. Para tentar é uma forma reduzida. Eu preciso que você grave hoje o que é uma oração reduzida. Você vai aprender numa videoaula com a letra de Marília Mendonça, Esqueça-me se for capaz, de uma vez por todas o que é oração reduzida. Professor, não tem como, porque nem assistindo aula de oração reduzida, que eu já assisti, eu consegui aprender isso. Não tem como eu aprender numa letra de música, pois agora você vai aprender. Oração reduzida nada mais é do que uma oração que tem o verbo em uma de suas formas nominais. Professor, pelo amor de Deus, o que é... Infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, uma oração reduzida é aquela que tem o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O que é infinitivo, Lauro? Amar, comer e dormir, terminar em ar, ir ou ir. O que é gerúndio, Lauro? Amando, comendo e dormindo. O que é particípio, Lauro? Amado, comido e dormido. Então, se o verbo está no infinitivo, já é o primeiro passo, a primeira hipótese para a oração ser reduzida de infinitivo. Mas só isso não basta, tá? Não é qualquer oração que tenha o verbo no infinitivo é reduzida, não. Além disso, você não pode ter a conjunção introdutória ou parte dela. Não pode ter a conjunção introdutória ou parte dela. Mas, professor, tá ali a conjunção, ó. Para tentar. Não tá. A conjunção é para quê? Cuidado quando você for estudar orações. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas de finalidade? Para que e a fim de que. A forma desenvolvida dessa oração seria: pode namorar e postar para que tente tirar a minha paz. Mas daí não ia ficar legal a sonoridade, né? Pode namorar pra postar e tentar tirar minha paz. Aí sim. Pode namorar e postar para que tente... Não ia dar. Então a oração tá reduzida para que a sonoridade se ajuste. E a gente usa muito as orações adverbiais finais na forma reduzida. É só você ver como você usa. Você diz assim, ó. Ah, eu tô estudando para passar no vestibular. Você não diz, eu estou estudando para que eu passe no vestibular. Você diz para passar. Ah, minha mãe tá rezando pra eu passar esse ano pra não pagar mais cursinho. Minha mãe tá rezando pra não pagar mais cursinho. Ela não diz, minha mãe tá rezando para que não pague mais cursinho. Então essa construção com o para que é muito comumente reduzida na língua portuguesa. Reduzida cortando o que fora e colocando o verbo no infinitivo. Então uma oração reduzida nada mais é do que aquela oração que tem a conjunção suprimida, ou então se for uma locução conjuntiva a parte dela, e o verbo vai ou pro infinitivo, ou pro gerúndio, ou particípio. Concentra nessa. Em vez de ser para que tente, é para tentar. Em vez de ser para que eu passe, é para passar. Em vez de ser para que não pague cursinho, é para não pagar. Se tiver só o para e o verbo tiver no infinitivo, isso é uma oração reduzida de infinitivo. Falei que você ia aprender e deu tudo certo. O que mais, Lauro, que nós podemos trabalhar nisso? A colocação pronominal lá no final. Eita! Lá no final, o título da música, Esqueça-me se for capaz. Esse título, Esqueça-me se for capaz, tá com o pronome correto? Esqueça-me se for capaz? Sim, tá com o pronome correto. Quando você tem um início de frase, você não pode começar com o pronome me esqueça se for capaz. Não pode. É esqueça-me se for capaz. Início de frase, grava isso. Início de frase, ênclise obrigatória. Eu, inclusive, vou dizer pra você, que você vai memorizar agora, só tem 2 casos na língua portuguesa em que a ênclise é obrigatória. Só 2 casos. Ah, mas eu estudei isso aí na minha aula e tem uns 92... 2 casos. Início de frase e depois de vírgula. Se você tiver um início de frase, não pode começar com o pronome oblíquo me esqueça. Tem que ser esqueça-me. E se tiver uma vírgula, caso a letra dissesse, né? Por favor, esqueça-me se for capaz. Por favor, vírgula. Vírgula também obriga o uso de ênclise. Para você que não sabe, ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Então, por favor, vírgula, esqueça-me. E esqueça-me se for capaz no início da frase, tá correto com ênclise. Agora, tu percebeu que na letra, o esqueça-me se for capaz não começa o verso? Diz assim, ó. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz? Muda telefone de cidade, vai. E agora? Mas esqueça-me se for capaz. Agora o vestibulando surtou. E essa colocação pronominal em mas esqueça-me se for capaz, tá certa? No título da música tá certo. Esqueça-me se for capaz, tá começando. E quando põe um mas ali, será que o mas não é uma daquelas palavrinhas que atrai o pronome, hein? Tu já estudou isso? Colocação pronominal, quando é que se usa próclise? Quando eu tenho palavras que atraem o pronome para antes do verbo. E aí eu vou te dizer que o mas não é uma delas. Grave isso. A conjunção mas
não obriga a próclise no termo. Ela não puxa o pronome. Laura, o que significa isso? Então, o certo é mas esqueça-me se for capaz ou é mas me esqueça se for capaz? Os dois estão certos. Que? Os dois. Os dois estão certos. Mas esqueça-me se for capaz ou mas me esqueça se for capaz, a colocação pronominal é facultativa, porque o pronome mas não obriga nem próclise nem ênclise. Os dois estariam certos. Para você ter uma obrigatoriedade de próclise, teria que ter, por exemplo, ali o advérbio não. Mas não me esqueça se for capaz. Não é uma das palavras que obriga a próclise. Mas não me esqueça, o não atrai o pronome e você precisa colocar em próclise. Se tivesse escrito mas não esqueça-me, seria uma frase incorreta de acordo com a norma culta. Uma outra palavra muito comum que puxa é a conjunção que. Se eu dissesse eu quero que esqueça-me se for capaz. Não pode. A palavrinha que obriga a próclise, puxa o pronome, e o certo seria eu quero que me esqueça se for capaz. Então eu faço questão de ilustrar isso para você, para quando você for estudar a colocação pronominal, grave isso, não basta, né, e aqui eu não vou dar uma aula completa, mas não basta você memorizar todos os casos de ênclise e todos os de próclise, até porque é muita coisa, você vai pirar o cabeção. Você tem que lembrar que tem casos que são facultativos, cara. O mas é um desses casos, porque uma prova pode dizer pra você assim: ah, professor, eu não memorizo caso facultativo. E se a prova fala assim, ó, na letra de Marília Mendonça, nós temos a construção com mas esqueça-me se for capaz. Caso esse pronome estivesse em próclise, mas me esqueça, a frase ficaria incorreta de acordo com a norma culta. Falso, continuaria correta, porque a colocação é facultativa. Então, no final deste vídeo, eu deixo um alerta para você, para que você lembre que colocações pronominais você precisa cuidar necessariamente se ela é obrigatória uma, obrigatória outra, ou se é facultativa. E aí, a ênclise a gente sabe que é obrigatória em início de frase depois de vírgula. A próclise, pronome antes, grava principalmente essas duas palavrinhas que eu te dei exemplo hoje. A palavra que e a palavra não. Na imensa maioria dos casos, é a palavra que e a palavra não que vão aparecer, obrigando a próclise. Nos outros casos, na maioria deles, a colocação vai ser facultativa e você vai poder optar entre colocar uma ou outra, nenhuma vai ser considerada incorreta. Então no vídeo de hoje a gente viu orações reduzidas, viu regência de pronome relativo, viu colocação pronominal, bastante gramática para você revisar e estar preparado para qualquer prova que for enfrentar por aí. Valeu, galera! Te vejo na próxima! Deve ter outra pessoa, aposto.